E aí, família palestrina, tudo bem com vocês? Pouco difícil, né? A gente tá bem depois de uma derrota dessas tão dolorida no início de Libertadores. Há 50 anos a gente não começar uma Libertadores assim com uma derrota, mas aconteceu, né? A gente não pode achar que é o fim do mundo, mas também é um sinal de alerta, né? A gente percebeu ontem que o Palmeiras tem um bom time, mas em questão de elenco, a gente está um pouco atrás dos demais, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Só lembrando vocês que esse canal aqui, o Palestrinando, está começando, a gente está no início dessa caminhada aqui no YouTube e o seu like, a sua inscrição ajuda muito. Às vezes você vê a gente que trabalha aqui com o YouTube falar que essas coisas ajudam, mas não é da boca para fora não. Então você curtir o vídeo, você se inscrever no canal, além de você não perder os conteúdos que vão vir, você ajuda a gente a crescer cada vez mais. Então deixa aí o seu like, não custa nada, é de graça e ajuda esse canal aqui. Assim como outros canais da mídia palmeirense estão alavancando, né? Especialmente agora nesse começo de temporada nacional e internacional. Então dá essa força aí pra gente, beleza? Deixa o seu like e não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Vamos lá, galera. Quero dizer que assisti o jogo todo ontem e foi difícil. Sofrível o jogo, a atuação do Palmeiras. A começar, eu vou tentar fazer um resumo aqui, porque não tem muito o que a gente discutir desse jogo, mas a começar pela escalação. Eu até postei isso ontem, comentei lá no perfil oficial do Palmeiras, postei lá no meu perfil. Se você não me segue, lá no Instagram, @canal Palestrinando. Já vai lá no Instagram também, já me segue lá. Eu postei lá que, assim, o Abel, eu sou fãzaço do Abel. O Abel é o maior, aí, um dos maiores, se não for o maior já, treinador da nossa história. Beleza. O Abel é monstro como treinador. Não tenho o que discutir o Abel. Mas o Abel não até usei essa expressão, nem sei se existe essa palavra. O Abel não é incriticável, né? Vamos dizer assim. A gente pode sim criticar o Abel. O Abel ele erra pouquíssimas vezes. O Abel é um treinador, né, que menos comete erros. Mas, às vezes ele erra, ele não é perfeito, né? E quando ele erra, a gente tem o direito, sim, de criticar. E eu até disse ontem, né? O Abel ele precisa ser questionado sobre essa teimosia dele com Jailson e Rafael Navarro. E Breno Lopes também. Apesar do Breno Lopes ter feito ali o gol do título, alguns jogos ele até entra ali poucos minutos bem, faz o gol, mas sempre quando a gente precisa dele como titular, perde muitos gols, toma decisões erradas, não consegue completar jogadas. Mas eu acho assim que o que precisa, né, o Abel, talvez alguém dá um toque nele lá no Palmeiras, da comissão técnica mesmo, ou da direção. Cara, você traz o Richard Rios, corre ali às pressas para conseguir inscrever ele a tempo de iniciar a estreia na Libertadores e entra com o Jailson. Um cara que é só você assistir os jogos, você vê que... E eu não estou falando aqui do ser humano, estou falando do jogador Jailson. Um jogador sem condição física, que quando ele entra, infelizmente, ele é o pior em campo. Né? Todo o jogo que ele está jogando, ele é o pior em campo. Ele tira a qualidade do nosso time. E pra mim é uma surpresa, porque ele começou muito bem antes da lesão. O início dele, poucos jogos, mas ele jogou muito bem. Eu falei isso no vídeo anterior, inclusive, né, que o Jailson começou muito bem, até fez gol ali na final da Recopa contra o Atlético Paranaense, mas depois da lesão, infelizmente, a gente tá vendo que não dá. E assim, a gente tem opções, né? A gente tem aí o Richard Rios, o Menino, Pedro Lima e Fabinho tem que estar na frente do Jailson, na minha opinião, né, para entrar nesse time aí no meio campo como volantes, minha opinião. E eu queria muito entender, até esse é um tema aí para um outro vídeo, pra gente falar um pouquinho, né? Como que pode, não entendo na minha cabeça, o Navarro ser mais útil pro Palmeiras do que o Merentiel? Aí o Palmeiras empresta o Merentiel pro Boca e mantém o Navarro. Aí o Santos faz, né, uma procura pelo atleta e o Palmeiras não quer negociar porque o Abel entende que precisa do Navarro. Me diz aí, quando é que o Navarro entrou em campo numa partida pelo Palmeiras e mudou o jogo? Quando que ele entrou e fez alguma coisa de útil? Com todo respeito ao homem Navarro, né, ao ser humano, mas como jogador. Quando foi que o Navarro ele conseguiu entrar e fazer algo de diferente e mudar o nosso jogo? De repente fazer o gol do título, de repente fazer o gol da vitória, criar ali um lance perigoso. E o Abel insiste em colocar o Navarro. Tudo bem, o Navarro tá ali à disposição, é para ser usado. Mas, cara, e o Merentiel? Por que a gente emprestou o Merentiel? E por que a gente continuou com o Navarro? De novo, é só assistir os jogos. Aí na minha cabeça, eu não sei se isso tem alguma coisa interna que não pode ser falada, né? Como eu falei, isso dá até um tema para um próximo vídeo. Comenta aí se você quer um vídeo específico sobre essa situação aí do Merentiel emprestado, do Navarro. Mas não dá para entender. Jailson e Navarro, eu não consigo entender. Outra coisa que eu não entendo, a gente falou do Breno Lopes, você vê o Mike improvisado na ponta, quando a gente tem um
cara que é o Giovani. O que acontece com o Giovani, cara? Será que tem algum problema, né? A gente fica agora pensando, porque a gente lembra que essa situação, né, umas situações parecidas aconteceram antes, com o Gabriel Menino, com o Patrick de Paula, com o Renan, que a gente viu, né? Depois a gente ficou sabendo que eram problemas extracampo. E deixa uma dúvida na nossa cabeça, será que esse é o problema do Giovani? Eu acredito que não. Então será que é um problema do Abel não confiar em colocar o garoto? Será que o garoto não está treinando bem? O que está acontecendo? Então são dúvidas que a gente fica, e começando pela escalação, acredito que foi uma escalação equivocada. Nem digo de poupar para uma final, até porque o Palmeiras se colocou nessa situação por perder com o time titular lá o primeiro jogo. Se tivesse garantido a partida, duvido que a gente teria um time totalmente reserva aqui, né, na Libertadores. Mas enfim, a altitude realmente prejudicou, a gente viu os jogadores sentindo muito a altitude. E aí eu discordo e concordo com o Abel, quando ele fala que o Palmeiras enfrentou a arbitragem como um outro adversário. Beleza, a arbitragem foi péssima, horrível a arbitragem ontem. Mas não só para o Palmeiras. O primeiro cartão amarelo do Jailson, concordo que foi exagerado, mas também não acho um absurdo. E aí ele, sabendo que está com cartão amarelo, né, faz ali uma falta para amarelo, realmente, o segundo amarelo mereceu. Mas a gente não pode esquecer que o Luan também escapou de tomar um vermelho que o árbitro não deu, né? O Luan, é uma jogada clara ali de gol, o Luan para com a falta, já tinha amarelo, poderia ser expulso. E a expulsão do jogador do Bolívar também não sei se foi um exagero para tentar compensar, né? O árbitro, quando ele tenta compensar, ele acaba errando em dobro. A gente não pode colocar na conta da arbitragem essa derrota, me desculpa, não dá. A gente poderia ter perdido o Luan, não perdemos, e eles tiveram um jogador expulso. E tomamos o 3-1, né, o terceiro gol, quando a gente estava em equivalência numérica. Para mim, essa derrota, ela vem, claro, por altitude, o cansaço dos jogadores, era nítido isso, a falta de fôlego. Uma escalação que não é uma escalação de início de Libertadores, eu não digo, se você quiser poupar titulares, ok, mas Jailson, Breno Lopes e Navarro, você deixar o Richard Rios no banco, você deixar o Giovani no banco, para mim não dá. E você achar que Rafael Navarro vai entrar e vai mudar alguma coisa na partida? Não dá, eu não entendo, eu não sei se tem alguma coisa interna, mas é complicado a gente entender o que se passa na cabeça do Abel. De novo, o Abel, como treinador, excelente treinador, não dá para questionar 99% das coisas que o Abel faz. Mas ele não é perfeito, ele errou na escalação, ele errou na escolha dos atletas, ele errou nas substituições e precisa ser dito isso. O Abel não é incriticável, como eu disse. A gente pode sim criticar, claro, que com respeito e respeitando o gigante, o enorme treinador, o treinador maravilhoso que o Abel é. O treinador top, como ele mesmo se refere aos jogadores, né? Ele é um treinador top. Tanto que tem até um rumor aí que o Chelsea estaria interessado nele. Mas enfim, não dá. O Abel errou na escalação, minha opinião, tá? De novo, pode não ser a sua, mas eu acredito que o Abel errou e alguém precisa, sei lá, se talvez o Abel não está enxergando isso, que Jailson, Breno Lopes, Rafael Navarro, que não dá para contar com esses caras, e você agora tem ali algumas opções, pelo menos melhores do que eles, a gente tem ali o Giovani, a gente tem o Richard Rios, que chegou. No lugar do Navarro, a gente poderia ter o Merentiel, e de novo, eu não entendo essa situação do Merentiel ter sido emprestado, mas o fato é que já foi, né? A gente começou mal a Libertadores e eu vejo muito torcedor, isso que não me entra na cabeça, muito torcedor dizendo assim, mas o Flamengo também perdeu, o Flamengo perdeu lá pro Alcas. E daí? O que eu tenho a ver com o Flamengo? Quero que se lasque o Flamengo. O Flamengo perdeu, ganhar, não me importa. Se o Flamengo tivesse ganhado, eu estaria com a mesma opinião. O Palmeiras não poderia ter perdido pro Bolívar. Ah, mas isso é soberba. Não, a gente viu nos últimos confrontos, né, com o Bolívar que a gente teve, o Palmeiras é muito superior. Só que o Palmeiras mandou um time a campo que não dava para competir. Não houve uma competição do Palmeiras. O Flaco Lopes tirou aquele gol lá da Cartola, uma jogadaça. Achei que jogou bem, né, mas foi uma noite que talvez ele estaria muito bem, poderia até fazer mais gols. Ele atuou junto com um time ali montado, meio que um catadão que o Abel fez, e o time não conseguiu jogar. Breno Lopes perdendo muitos gols, Jailson entregando, né, jogando muito mal, entregando o que eu digo, prejudicando o Palmeiras aí com essa expulsão. Não acho justo colocar na conta da arbitragem. Acho que precisa de uma reflexão honesta, principalmente do Abel, para olhar que, por mais que ele queira dar moral, que ele queira ajudar esses caras que estão sendo criticados, ele tem que pensar no melhor para o Palmeiras. E, na minha opinião, Jailson, Breno Lopes e Rafael Navarro não são o melhor para o Palmeiras. Mas é isso, essa é a minha opinião como torcedor. E qual que é a sua? Deixa aqui nos comentários qual que é o teu sentimento com essa derrota aí na estreia da Libertadores. Acha que o Abel errou?
Concorda comigo que apesar de ser um excelente treinador, dá pra gente criticar algumas coisas que o Abel faz? E essa história aí do Merentiel, do Navarro ter ficado, o Merentiel ter sido emprestado, qual que é a tua opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários, deixa o teu like, se inscreve no canal e isso aí, galera. Dia 9, domingo, vamos torcer muito, muito pra gente conseguir esse título paulista. Vamos esperar aí a segunda rodada da fase de grupos e torcer. O que passou, passou. Daqui pra frente, vamos ver aí se a gente consegue melhorar um pouquinho esse futebol e colocar em campo jogadores que realmente merecem vestir a camisa do Palmeiras. Forte abraço pra vocês e avante palestra!